Imagina, né? Fica, tipo, parece que tu dá pra ver que tá em outro plano, assim. Vê como é que tá ali. Eu só acho que parece que tá muito estourado essas lâmpadas, essas duas, cara. Ah, mas tu viu que sim, fica muito ruim. Talvez seja a mudar a cor, acho que vai mudar a cor. Olha ali, tu nem tá vendo ali. Ah, sim. Mas é legal estouradinho assim, tu não acha? Acho que o cara fica bem iluminado, o rosto, sabe? Tu já ouviu falar do perigo de uma história única? Esse conceito é introduzido pela escritora e professora Chimamanda Adichie. Ela traz esse conceito para a gente pensar o grande problema que uma história tida como verdade universal pode trazer para a humanidade. Ela diz o seguinte: as histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Eu trago esse conceito para pensar algo que na história já é muito conhecido: a linha do tempo histórica. A linha do tempo é um instrumento muito importante para a gente entender quais foram os principais acontecimentos. Ele é um instrumento pedagógico e que torna inteligível muitos momentos históricos. Então, sim, é muito legal a gente entender a linha de tempo histórica. Ela é utilizada na academia, ela é utilizada em vários livros didáticos, então fiquem tranquilos se vocês utilizarem ela como referência. Agora, o problema, e por isso eu trago Chimamanda, é quando a gente toma a linha do tempo histórica que a gente conhece como a história única da humanidade. Isso porque ela é baseada a partir de uma visão eurocêntrica, ou seja, a linha do tempo histórica foi construída a partir dos acontecimentos que foram vistos da visão dos europeus. Qual que é o problema disso? A gente esquece a visão dos povos da África, dos povos das Américas, e que a história pode ser formada de várias lentes diferentes. Só para a gente se situar, o que é a linha de tempo tradicional? Ela divide a história em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E tudo que veio antes disso, é conhecido como pré-história. Além disso, tem uma concepção de que o que não é formado a partir da Idade Antiga, os povos que não tinham formação, que foram formados anteriormente, ou seja, os povos da pré-história, o próprio nome diz, não teriam história. E aí já tem um grande problema, porque essa concepção entende que os povos sem escrita, que foi o marco, então, do início da história, essa concepção da escrita e história é problemática porque, se a gente for ver, até hoje existem inúmeros povos na Terra, povos indígenas, por exemplo, que não têm escrita, e não é por isso que eles não têm uma transmissão oral das suas memórias, eles não têm uma cultura rica de formas de construção social, por exemplo. Não é porque eles não têm escrita que não têm uma formação histórica. Do mesmo modo, os povos da antiguidade e antes, os povos da pré-história, existe, por exemplo, uma concepção do historiador Yuval Harari, no livro Sapiens, que ele entende que a partir de 70 mil anos atrás, com a revolução cognitiva, o que ele chama de revolução cognitiva, os seres humanos começam a formar laços sociais mais distintos, mais complexos. Ele diz que é a partir desse momento que surge a fofoca, por exemplo. E a fofoca nada mais é do que um princípio da vida política. Ou seja, a gente fala um dos outros para se proteger politicamente, para o grupo se manter protegido. Além disso, é também após esse período da revolução cognitiva, que as primeiras formas de... O que eu ia falar aqui? Que as primeiras formas de religiosidade ou de cultos, ao que posteriormente a gente vai chamar de religiosidade,
surgem 70 mil anos atrás. Então a gente não pode pensar que isso é pré-história. Existiu muita história, sim, durante esse período. Feita essa ressalva, vamos voltar para a divisão tradicional. História antiga inicia mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo, com os primeiros povos, Mesopotâmia, as primeiras grandes civilizações, Mesopotâmia, Egito. Mesopotâmia, onde hoje é o Oriente Médio, conhecido como Oriente Médio, e Egito Antigo, no Crescente Fértil, norte da África, nordeste da África, no rio Nilo, né? Esse período da Idade Antiga vai até 476 depois de Cristo, que é o fim do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente pela invasão dos povos érulos e o que para Roma, da visão de Roma, era visto como os povos bárbaros. Se dá no início então a Idade Média, que vai de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, que é a queda de Constantinopla. Constantinopla era o Império Bizantino, a principal cidade do Império Bizantino, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Encerra-se então e se dá o fim da Idade Média. Nesse período se inicia a Idade Moderna. Na verdade, a Idade Média para a Idade Moderna é uma ruptura de vários valores sociais. É nesse momento que se rompe valores profundos com a Igreja Católica, ou seja, é o período da Reforma Protestante, é o período em que se inicia o Renascimento Cultural, que resgata formas artísticas e culturais do período antigo, da Idade Antiga, lá da Grécia e de Roma. É o momento também em que está começando a eclodir uma revolução científica e também é o período das grandes navegações. Novas formas, novos olhares do mundo vão surgindo, porque com as grandes navegações, povos se encontram, povos começam a se encontrar, os europeus começam a ter conexão e encontros, o que a gente vai chamar de alteridade, esse encontro com o outro, com o que é diferente. Até então, povos indígenas das Américas, povos das Índias, japoneses, chineses e europeus começam a se encontrar. O mundo vai se tornando um pouco mais globalizado, um pouco mais conectado. O início da Idade Moderna começa então com esse monte de mudança, esse monte de ruptura histórica, que vai até 1789, que é a ruptura desses valores que iniciaram com a Idade Moderna. Eles são rompidos em 1789 com a Revolução Francesa e o que o escritor Eric J. Hobsbawm vai chamar de dupla revolução, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Rompem com paradigmas e formas de se estruturar a economia e a sociedade. É o início da Idade Contemporânea. O que a gente tem até hoje seria então essa era contemporânea. É claro que muitas rupturas históricas aconteceram até hoje. Eu estou gravando esse vídeo, 2024. Outros momentos, vivemos em um outro momento histórico do que 1789, é óbvio. Hoje a gente tem uma ascensão muito forte da tecnologia, o capitalismo está mais fortalecido do que nunca, né? A gente está num período chamado, o que a gente chama de neoliberalismo. Então, existe uma nova ruptura histórica começando a se formar, mas ainda estamos na Idade Contemporânea. Essa é a linha do tempo, feitas as ressalvas que eu falei anteriormente. É bom a gente lembrar que povo sem história não existe um povo sem história. A escrita como base para se formar um povo com história já foi refutado, não é isso que define o que é um povo, o que é uma história, né? O que é a história. Além disso, só para finalizar, pensando nessa concepção da escrita como formadora de um povo com história, a gente pode pensar que hoje a gente tem um avanço de várias ciências que trazem uma possibilidade da busca de outras fontes históricas. A gente tem o avanço da paleontologia, da arqueologia e mesmo da genética.
com essas ciências avançando, a gente consegue investigar formas de se estruturar a sociedade muito antes do período da escrita. E de novo, por isso a gente não... Esse termo pré-história já começa a ficar um pouco defasado para a gente pensar a história. É isso que eu queria trazer de linha do tempo. É um conceito fundamental. Como eu falei, é um conceito muito bacana para a gente entender de forma didática a história. Não acho que seja um instrumento que precise ser descartado, ao contrário, ele pode ser muito bem utilizado, contanto que a gente se lembre sempre das ressalvas para a gente não fazer o que a Chimamanda fala de construir uma história esquecendo do perigo de uma história única. Agradeço para você que olhou até aqui. Espero que tenha gostado. Deixa o like, um comentário se entendeu, se está entendendo aqui os conteúdos aqui do canal. Vou postando em seguida novos vídeos. Na sequência aí da linha histórica, vou trazer novos vídeos. Agradeço a tua atenção e um grande abraço aí. Valeu!